Seja bem-vindo, eu me chamo Mário Meir e aqui eu vou compartilhar com vocês os mistérios de Maria Madalena. Aquilo que eu vou contar para vocês é aquilo que faz parte da tradição a que ela fez parte. Uma tradição chamada Cabalta Quianá, Cabala ancestral ou essencial. Uma tradição milenar. As histórias, elas fazem parte de um compilado de histórias que foram passadas de mestre para discípulo por milhares de anos, até os dias de hoje. Aos meus 17 anos, eu conheci um mestre. O nome dele foi Daniel Benari. E ele me apresentou essa milenar tradição, que existe desde o início dos tempos e percorre a história da evolução humana desde os primórdios. Aos 18 anos, eu conheci uma mestra. Seu nome foi Tula Louise, de abençoada memória, que me apresentou toda a tradição oral do feminino e me deixou a missão de trazer a memória das muitas mulheres de minha tradição. Memória essa que foi apagada, deturpada pelo pensamento comum. É a semente de uma milenar tradição que eu tenho muito orgulho de ter recebido e que me cabe, nesse momento da minha vida, passar adiante. Eu venho de uma linha de sucessão de milhares de anos, uma sucessão de mestres e mestras que percorreram a linha do tempo. Essa tradição se chama Cabalta Quianá, Cabala ancestral. A palavra Cabala deriva do aramaico Cabalta, que significa receber. Esse é o grande objetivo da Cabala ancestral, nos ensinar a receber a vida em sua totalidade. Não há relação alguma com religião e dogmas. Para nós, a Cabala é uma tradição. E o que é uma tradição? Uma tradição é um modo de vida. E para falar da história de Maria Madalena, eu preciso contar uma história que aconteceu muito antes de Maria Madalena. Na verdade, milhares de anos antes. Para ser mais preciso, 2450 antes de Cristo. A história começa com uma matriarca chamada Semiramis. 2450 anos antes de Maria Madalena. É ali que começa a história que marcará a vida desta mulher. Semiramis era uma herdeira da antiga tradição das rainhas de Sabá. Mulheres que guardavam os ensinamentos do sagrado feminino, ensinados por Eva e Lilith. Semiramis era conhecida pelo nome espiritual de El-Fam. El-Fam significa literalmente viúva. Mas se você dividir a palavra ao meio, El-Fam, você tem a expressão em aramaico, o castiçal da potência. Tamanha luz que emanava de Semiramis. Esse era o nome dado às suas aprendizes. As aprendizes delas se chamavam El-Fam. E elas guardavam os mistérios do feminino e o domínio da sabedoria das fases da lua, entre outras tantas sabedorias espirituais. É dito que Semiramis também se destacava na caçada, nos campos de batalha, por ser uma grande arqueira. Em um tempo em que as mulheres eram guerreiras e lutavam ao lado dos homens, Semiramis instruiu Nimrod, que fundou uma histórica cidade chamada Nínive. Nínive originalmente foi um acampamento governado por mulheres, herdeiras dos ensinamentos de Eva, devotas da lua e dos mistérios da sabedoria da terra. Homens e mulheres percorriam longas e longas distâncias por uma breve consulta aos oráculos de Nínive.
E Nínive se tornou um grande centro místico, dirigido e administrado por aquelas que ficariam sendo conhecidas pelo nome de Mulheres de Elfam. Sarpá era uma das aprendizes de Semiramis, e ela vivia em Nínive. E da união de Dumuzi com Sarpá nasceu Amátila, uma grande matriarca e grande liderança entre as mulheres de Elfam. E é ensinado que Amátila também era hábil guerreira, conhecedora dos oráculos também. E foi nesse tempo que os descendentes dos construtores da Torre de Babel decidiram perseguir e matar as mulheres de Elfam. Um massacre aconteceu na cidade de Nínive, um grande massacre. E poucas mulheres de Elfam sobreviveram, deixando a cidade e fugindo para o deserto. Cada mulher sobrevivente do massacre de Nínive ensinou a tradição às suas filhas. E com a morte de Nimrod, a matriarca Semiramis viajou para a Armênia e lá se tornou uma grande liderança, acolhendo as mulheres de Elfam e preservando os mistérios e as histórias da tradição de algumas famílias. Os oráculos então decidem que Amátila não seguiria pelo deserto com as mulheres de Elfam em sua fuga de Nínive. Ela então se une a um grande criador de rebanho nas proximidades de Ur, na Suméria. O nome desse criador de rebanho era Tera. E Amátila se torna a esposa de Tera. Da união de Amátila com Tera, nasce Abraão. O Abraão que vocês conhecem da Bíblia. Abraão é filho de uma descendente das mulheres de Elfam, uma das sobreviventes do massacre de Nínive. E Tera e Amátila foram grandes guardiões dos mistérios da tradição. Nessa ocasião, centenas de mulheres que eram guardiães da sabedoria da terra foram mortas e perseguidas, assim como um grupo especial de mulheres chamadas Kedeshai. Kedeshai é um nome que se dá em aramaico para mulheres sagradas. Elas eram sagradas porque elas dominavam e compreendiam com profundidade as medicinas naturais, a feitura do vinho e do pão, com propriedades espirituais. Tera e Amátila tiveram que fugir da ira dos inimigos de Nimrod. E cerca de 130 mulheres guardiães conseguiram fugir e formar uma isolada comunidade ao leste. E você deve estar se perguntando, e Maria Madalena com isso? Essa já é a história de Maria Madalena. E mais na frente você vai entender. Por que eu estou contando essas histórias para você? Para que você saiba que nada começa do nada. Tudo tem uma semente. Todas as coisas nesse mundo contêm um início. E se você está aqui ouvindo essas histórias, é porque existe algo na sua alma que quer que você saiba. Talvez elas não sejam histórias de povos distantes. Talvez ela não seja apenas uma história na linha do tempo. Talvez ela seja uma parte de sua própria história. Essa história é feita por mulheres e homens que tiveram dores e prazeres, encontros
e desencontros. Mulheres e homens que estavam dedicados a serem uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão. Pessoas que estavam em busca do sentido da vida. Quantos desses personagens existem dentro de você, correndo em suas veias? Se você fechar os olhos, conseguirá ver os olhares de esperança. Vai ouvir o som do vento do deserto. Vai sentir a tensão que antecedia as batalhas, os partos, e a luz das fogueiras que reuniam homens e mulheres para ouvirem histórias antigas, histórias de pessoas como você, que carregavam dores como as suas. Talvez você apenas sinta que faz parte de algo bem maior do que suas lembranças conscientes. Talvez haja uma saudade misteriosa em seu coração. Uma saudade que você não sabe explicar, mas que está atada como uma corda presa em algum tempo antigo. E se você sente isso, sabe exatamente do que eu estou falando. Se você sente alguma dessas coisas, essas histórias são para você. Quantas mulheres amaram? Quantas mães sofreram a perda de seus filhos? Quantos carregam a marca e as cicatrizes da sobrevivência para que você esteja aqui hoje, ouvindo essas histórias? Pense sobre isso. Quantos de seus ancestrais, antepassados remotos, tiveram que fugir, deixando tudo para trás? O que você precisa para ultrapassar os seus desafios? Você precisa de uma nova história. Você precisa de uma história maior do que você. Uma história que impulsione você para muito além do lugar que você se encontra. Para muito além das histórias que você repete em sua mente. Porque essas histórias que você repete em sua mente, elas não podem continuar te definindo. E elas são pequenas demais para a grandeza de sua alma. Os personagens do texto bíblico são todos produtos da busca humana heróica por uma vida que tenha significado. Uma vida com significado é uma vida em que as pessoas vivem a história de seu propósito. E nós acreditamos em um propósito, pois conhecer o mundo de uma tradição é também abraçar o propósito dessa tradição. Que no caso da Cabala ancestral, é ser uma luz na escuridão. É ser uma luz na escuridão. Esse é um chamado para que você, assim como eu, se sinta movido a ser uma lâmpada acesa para a humanidade. Nesse tempo tão intenso em que nós vivemos. E ouvindo essas histórias, hoje aqui, pode ser que amanhã será você a contá-las. Vamos agora dar um salto no tempo. Um pouco mais de 2000 anos atrás. No tempo de João Batista, que chamamos de Yohanan Hatebila, é o nome original dele. Ficou conhecido como João Batista, mas seu nome era Yohanan Hatebila. Yohanan Hatebila resgata os ensinamentos mais essenciais da tradição e o modo de vida nômade. Num tempo em que esse modo de vida nômade havia sido esquecido pelos religiosos.
por sua grande força espiritual. Yohanan Hatebila era também conhecido pelo nome de o Filho do Homem. Vocês sabem como se fala o Filho do Homem em aramaico? Bar Adam. Ou você poderia traduzir como o Filho de Adão. E Adão é um nome que se dá à humanidade, ou um filho da humanidade, ou um fruto da humanidade. Yohanan Hatebila, João Batista, liderou nos tempos difíceis da dominação romana sobre o Oriente Médio. No período da sua liderança, a tradição estava fragmentada em pequenos grupos de resistências, distribuídos por toda a região. É ensinado que Yohanan sabia falar a linguagem da natureza e aprendia ensinamentos dos ancestrais da tradição enquanto meditava às margens do Rio Jordão. Em uma ocasião, enquanto ouvia os ensinamentos da matriarca Rúdia nas margens do Rio Jordão, João Batista e Yohanan Hatebila teve uma visão daquele que seria conhecido como alguém que portaria a alma de Mashiach. O que é Mashiach? Uma palavra em aramaico que foi traduzida como Messias. A palavra Mashiach significa azeite, em aramaico, literalmente. Azeite. Azeite é o quê? Azeite é o combustível para acender uma lâmpada. Mashiach é um estado de consciência. Mashiach não é uma pessoa, é um estado de consciência. Aquilo que em minha tradição é chamado de consciência iluminadora. Quando você se transforma numa lâmpada, trata-se de uma qualidade de alma vista algumas vezes na história da tradição. Muitos homens e mulheres alcançaram o estado de Mashiach. Uma alma capaz de mudar os rumos da história, não apenas de um povo, mas de toda a humanidade. Yohanan Hatebila, João Batista, permaneceu por um longo período sendo iniciado em pequenos acampamentos localizados no deserto entre os essênios, até que foi influenciado por um líder Caná, um zelota, cujo nome era Yusip, José, que lhe falou sobre os ideais guerreiros da tradição. José, Yusip, o nome dele, se casa com uma mulher chamada Marai Isa, que é Maria, mãe de Jesus. Seu nome original é Marai Isa. E foi o próprio anjo Gabriel, ou como chamamos em aramaico, Gavriel, quem avisou para os chefes tribais das tribos do Oriente que chegaria um homem cuja força espiritual ajudaria a reunificar o povo e promover o retorno às raízes essenciais. E novamente, um astro surge nas mediações da constelação de Nabiru, da constelação de Órion, na ocasião do nascimento do filho de Yusip, José, e Marai, Maria. E os líderes das tribos do Oriente, que viviam em diversas confederações de clãs, vieram atestar o nascimento daquele que reunificaria a tradição. Esses líderes eram conhecidos como Kashdé, eram astrólogos e grandes conhecedores dos mistérios da cabala ancestral. Não eram nem reis e nem magos, como ficaram conhecidos. Eram astrólogos, conhecedores da cabala ancestral, chefes tribais, que viviam mais ao Oriente, especificamente na fronteira do Afeganistão.
E aqueles que vieram para celebrar o nascimento do filho de Marai eram conhecidos como os guardiões da ordem de Malquisedeque, ou Melquisedeque. Desde muito cedo, o jovem Yeshua, Jesus, demonstrava sua força espiritual. É dito que ele conversava com as árvores, assim como Abraão também conversava com as árvores. É dito que ele conversava com os pássaros, assim como Moisés e Noé conversava com os pássaros. E certa vez ele foi visto ressuscitando uma pomba no deserto quando tinha apenas 8 anos de idade. Ele aprendeu a arte da resistência, da caça e da política com seu pai, Yúsipe, José. E os mistérios da sabedoria da terra e da espiritualidade com sua mãe, Marai Isa. Quando o menino completa 13 anos, sua mãe, Marai, conforme os costumes das mulheres de Elfam, o deixa aos cuidados de seu pai e alguns anciãos do povo. Nos tempos difíceis de Yohanan Hatebila, João Batista, os místicos se reuniam nas cavernas, no deserto. Longe do olhar dos religiosos e dos romanos. Foi quando, em um dia, ele recebe a visita daquele que seria o Adon, o mestre do retorno. Yeshua Bar Yosip, Jesus. Mas seu discurso, desde muito jovem, era revolucionário e repleto de uma sabedoria original dos homens do tempo do Jardim do Éden. Yeshua não se estabeleceu em nenhuma região, mas permaneceu caminhando com seus discípulos e família com o objetivo de reunir o maior número possível de aprendizes. Dotado de grande saber e com um profundo conhecimento da cabala ancestral, Jesus foi um dos maiores cabalistas de todos os tempos. Conhecia com profundidade a sabedoria da terra e a cura. Yeshua recuperou boa parte dos antigos costumes e tentou unir a tradição antiga com o modo vivente de sua época. Após a sua iniciação com Yohanan, João Batista, ele passou a ser conhecido também pelo nome de Yeshua Bar Adam, que vocês conhecem como Jesus, o Filho do Homem, mas que é traduzido do aramaico Jesus, o Filho de Adão, ou, mais precisamente, o Filho da Humanidade. Yeshua se casa com uma mulher chamada Marai Magdala, Maria Madalena. Uma mulher que vivia na cidade de Magdala, uma cidade conhecida pelo ramo pesqueiro. Basicamente, uma mulher próspera, de uma família próspera. Não uma mulher humilde, não uma prostituta. Não uma adúltera, mas uma mulher nobre e uma descendente das mulheres de Elfam. Marai Magdala, Maria Madalena, é uma descendente das sobreviventes das mulheres de Nínive. Conhecida como uma Kedesha. A palavra Kedesha significa mulher sagrada, herdeira das antigas mulheres de Nínive. E é aqui que o passado e a história que eu contei inicialmente se encontra com essa história. Yeshua é morto pelos romanos, a partir de uma trama junto com os sacerdotes do templo. E a tradição fica nas mãos de Marai Magdala,
ela é sua sucessora. Mas as perseguições se intensificaram e Maria Magdala precisou fugir do Oriente Médio. O irmão de Yeshua, de Jesus, Tiago Bar Yosip, é quem ajuda Maria Magdala a fugir para fora do Oriente Médio, em busca da lendária cidade de Tarsis, na Espanha. Seu objetivo era chegar lá. Maria Magdala conta também com a ajuda de Yosip de Arimatai, José de Arimateia. Mas ela nunca chegaria a Tarsis, na Espanha. Guiada por um sonho, aonde 4 matriarcas, Leia, Zilpá, Rahil e Bilhá, estão reunidas para dizer que ela se direcione ao sul da Hungria. Maria Magdala está grávida na ocasião da morte de Yeshua, de Jesus. E dessa gravidez nasce um menino, algo que poucos sabem. E esse menino chama-se Efraim Bar Yeshua. E de Efraim nasce Sara Bar Efraim. E sobre a liderança de Sara, neta de Maria Madalena, o povo migrou para a Romênia. E Sara se casa com Iaco, um mercador de pedras e ouro, e nasce Filipe de Iaco. Sara foi uma liderança que se destacou pelo espírito fraterno, a honra e o espírito doador. Tinha as características de sua avó, Maria Madalena. Sara conseguiu agregar muitas tribos nômades da Romênia e foi considerada uma liderança de respeito para outras tribos de outras tradições. Quem foi Maria Magdala? Primeiro, a sua importância universal é devido a ser uma mulher a inspirar um dos textos mais belos da literatura espiritual, o Apócrifo de Maria Madalena. E isso é único dentro da tradição. O livro de Maria Magdala é a única obra clássica escrita por uma mulher e que coloca uma mulher no lugar de protagonista, de mestra e orientadora espiritual. A outra razão se encontra no próprio texto. O texto do Apócrifo de Maria Madalena. E o seu brilhantismo, o brilhantismo de uma narrativa rica em elementos cabalísticos e também sobre psicologia humana, com uma atualidade surpreendente. A profundidade com que a natureza humana é apresentada é de um requinte filosófico sem igual e, ao mesmo tempo, simplicidade desconcertante. Maria Madalena era uma quedecha, uma mulher sagrada. Teria sido Maria Madalena uma prostituta, como durante muito tempo a religião a definiu? Por que os religiosos a apresentaram dessa forma? Para explicar isso, é necessário se debruçar um pouco sobre o cenário político, histórico e religioso de sua época. Estamos em Jerusalém, século I. São tempos sombrios, onde temos um conflito pouco citado na história comum. De um lado, a religião com seus sacerdotes soberanos, ligados em castas intocáveis e coligados ao poder estrangeiro, em conchavo com o próprio Império Romano. E do outro lado, a árdua tentativa da preservação
de uma tradição ligada a costumes e valores de origem nômade. Tais valores representavam uma enorme ameaça a uma religião que tinha como objetivo nacionalizar-se e romanizar-se. Os valores gregos e romanos tornaram-se uma espécie de ideal a ser perseguido pelos sacerdotes do templo. A própria construção do templo respeitava normas de arquitetura greco-romana, com seus pilares. Não há precedente sobre isso no texto bíblico, na Torá. Os antigos falavam com Deus em arbustos em chamas, em montanhas fumegantes, em tendas do encontro. E nessa perspectiva não cabiam os valores de um povo que foi moldado pela ética do deserto. Estavam excluídos os profetas. Estava excluída qualquer forma de contato com Deus através da natureza, assim como fazia Moisés. Estavam excluídos os cultos caseiros, os costumes tribais e, obviamente, quem transmitia tudo isso para as famílias, as mulheres. Na outra ponta, temos diversos grupos de resistências de tais valores ancestrais. Alguns mesclavam resistência filosófica e teológica a uma resistência política, como o caso dos zelotas. Esses eram atacados com violência. E Yeshua se encontra entre algumas dessas resistências. Seu objetivo é restaurar os padrões corrompidos pela religião. Seu objetivo era restaurar os padrões corrompidos pela religião. Em todo momento, essa é a sua denúncia. O quanto a religião é capaz de corroer a nossa percepção e o nosso entendimento. O que sabemos é que todos os grupos de resistência que incluíam no seu discurso aspectos da abordagem espiritual, bem como a citação e a reinterpretação da sabedoria de Moisés, eram cabalistas. Para nós, Yeshua, Jesus, era um cabalista. Da linha de sucessão da Cabalta Quianá, assim como Maria Madalena, sua mulher, sua sucessora. Yeshua era um cabalista do início do século I, exatamente como muitos de seus contemporâneos. Seu discurso e sua denúncia reportam a importância de um retorno a valores essenciais. A crítica a uma ortodoxia cega e também opressora. O seu modelo de abordagem espiritual simples e direta representava a forma como os cabalistas de seu tempo viviam. É absolutamente condizente com o discurso de um cabalista. Entre os elementos desse resgate, existe a preservação dos ritos femininos. Jesus falou e ensinou para muitas mulheres. Assim como Maria Madalena falou e ensinou para muitos homens. Algumas pessoas me perguntam por que minha mestra me escolheu para passar os mistérios femininos. Pelo mesmo motivo. Maria Madalena foi discípula de um homem e teve homens como seus discípulos também. Esses ritos femininos que os cabalistas da época de Jesus preservavam faziam parte de uma confraria de mulheres que se dedicavam, desde a idade dos 13 anos, a preservar os mistérios e a espiritualidade feminina. E carregar histórias de ancestrais, desde o tempo de Eva. No passado, nos tempos da matriarca Sara, essas mulheres eram conhecidas pelo nome de Kedesha.
mulheres sagradas. Com o predomínio da casta sacerdotal e a nacionalização e romanização da religião judaica, essas mulheres se tornaram uma ameaça. E como tudo que se torna uma ameaça dentro de uma religião, elas foram odiadas e demonizadas. Se um religioso me escuta falar o que estou falando, ele fará a mesma coisa comigo. É assim desde o início do tempo. Desde o estabelecimento da religião como uma religião sacerdotal, as quedechas passaram a ser chamadas de prostitutas. Porque uma das formas de você destruir é destruindo a integridade, é destruindo a honra. Elas passaram a ser chamadas de prostitutas, pois não se enquadravam no modelo de subserviência das exigências religiosas da época. Maria Madalena, Maria Magdala, é a resistência dessa estirpe de mulheres guardiãs dos mistérios do feminino. Suas lendas, sua sabedoria, sua conexão com o sagrado. Enquanto transitou como liderança após a morte de Jesus, acolhendo os desprovidos, os banidos, acolhendo os doentes, pobres, os desgarrados, os amaldiçoados, as prostitutas, assim como Jesus também o fez. Maria Madalena é herdeira das mulheres de Eufama, descendente das mulheres de Nínive. E é a continuidade sucessiva desse grupo de mulheres que viveram na antiga cidade de Nínive, nos tempos remotos. E essas mulheres eram conhecidas como guardiãs dos mistérios da lua. Falar sobre Maria Madalena, falar sobre Maria Magdala nos tempos de hoje, é trazer à tona a importância de uma espiritualidade que concerne ao feminino. O feminino como protagonista. E que somente o feminino, com suas vivências, pode alcançar e perceber. Na sua união com Yeshua, com Jesus, pode-se perceber como a tradição da lua e a tradição do sol funcionam na mais absoluta harmonia, podendo compartilhar da intenção mútua de construir uma humanidade melhor. Seus ensinamentos foram reunidos em um pergaminho. E seus discípulos, ao longo da história, foram reescrevendo esse pergaminho. Até que no século III, no Egito, ele foi encontrado. E mantido em segredo por muito tempo. Uma grande parte do fundamento dos ensinamentos de Maria Madalena é expresso como um diálogo entre Maria Madalena e os discípulos, aonde Maria Madalena é a pessoa que responde perguntas ao longo desse pergaminho. E não há como falar com mais propriedade sobre Maria Magdala, sobre Maria Madalena, sem citar minimamente a importância desse pergaminho, que é um registro vivo de seu pensamento, de suas histórias, de seu estilo de vida. Esse pergaminho ele é dividido em 5 capítulos. E o que eu vou trazer hoje para vocês aqui é um pequeno apanhado disso. Não daria para, em uma única aula, eu falar sobre todo o pergaminho.
mas vocês vão ter acesso a uma pequena parte disso. No primeiro capítulo, o seu título já é bastante provocador. O que é formado se deformará. Esse é o título do primeiro capítulo do livro de Maria Madalena. E nessa abordagem, a gente tem a chance de refletir sobre o mundo real e o mundo irreal. E de que forma você ainda se distancia da sua essência, se distraindo com as imagens que o mundo oferece. Preso na imagem que você criou de você mesmo, das exigências que você se faz e que impedem você de ser quem você nasceu para ser. Acontece que existe algo para além dessas imagens. Algo que podemos ver com outros olhos. O versículo 9, ele diz o seguinte: o apego à imagem gera uma paixão contra a natureza. Palavras de Maria Madalena. O apego à imagem gera uma paixão contra a natureza. O que Maria Madalena está querendo lhe dizer com isso? É preciso se distanciar do apego das imagens, dos lugares, dos relacionamentos estáveis, dos trabalhos estáveis, da vida estável, pois essas coisas não existem. São desejos do ego. A vida está pulsando no desafio. A vida pulsa no desafio e na evolução constante. Não queira estabilidade. Queira se tornar uma pessoa melhor. A cada passo, a cada dia. Por isso ela diz, o apego à imagem gera uma paixão contra a natureza. Quando eu fico apegado, querendo preservar as coisas como elas são, isso vai contra a natureza. E a natureza é a ética de Deus. No versículo 10 ela diz, e então nasce uma loucura em todo o corpo. E por isso eu digo, estejam em harmonia. O que ela quer dizer com isso? E então nasce uma loucura em todo o corpo. E por isso eu digo, estejam em harmonia. Para evitar a loucura de todo o corpo, é necessário estar em casa, quando se está no corpo. A loucura é a desconexão, é o desligamento, é aquilo que a religião acabou transformando o corpo em fonte do pecado, da culpa, da perdição. Isso é a loucura do corpo. A loucura do corpo é quando o corpo é desligado, desconectado daquilo que é sagrado, quando ele é negado. É preciso retornar ao corpo e integrá-lo à alma. Não como antagônico, como as religiões dizem, mas sim como uma extensão da alma. E o que a gente deve compreender? Que o seu corpo é o veículo por onde se expressam suas ações. E suas ações é o veículo por onde se expressam suas palavras. E suas palavras são o veículo por onde se expressam seus pensamentos. E seus pensamentos é o veículo por onde se expressa o seu desejo. E seu desejo é o veículo por onde se expressa a sua identidade. O nosso ser é o veículo por onde se expressa a minha imagem e semelhança da luz infinita. Onde se expressa a imagem e semelhança da luz infinita.
É aí, no ser integrado, alma e corpo, para que o corpo não enlouqueça, para que o corpo não se desconecte, não se desligue, não seja contaminado pela culpa, pelos pensamentos perversos, incutidos pelas religiões. E no versículo 11, ela continua dizendo: se estão em reverência, se vocês estão em reverência, busquem a fluência na imagem de nossa verdadeira natureza. Vou repetir. Se vocês estão em reverência, busquem a fluência na imagem de nossa verdadeira natureza. E aqui ela traz que existe uma verdadeira natureza e que talvez você nunca tenha conhecido. E que talvez você nunca tenha tido acesso, mas sim, através de sua sabedoria, através da sabedoria da tradição que guiou Maria Madalena, seu filho Efraim e sua neta Sara, você pode descobrir sua verdadeira natureza. A ausência da reverência é a causa de toda ruptura, diz a tradição. Por isso ela começa esse versículo dizendo: se vocês estão em reverência, busquem a fluência na imagem de nossa verdadeira natureza. Recuperar a reverência é a causa de toda reconexão. Recuperem a reverência. E o que é reverência? É respeito. É a sacralidade. O respeito, a reverência é aquilo que nos reconecta com o essencial. E o que é o respeito? O respeito é tornar sagrado aquilo que não sou eu. O conceito aqui trazido é um convite de Maria Magdala, de Maria Madalena, para que você volte a ter respeito, volte a ver como sagrado a sua verdadeira natureza e a verdadeira natureza de cada coisa que existe nesse mundo. O respeito pelo seu corpo, o respeito pela sua sexualidade, o respeito pelo seu prazer, o seu empoderamento, o seu espaço de vida. A verdadeira natureza não lhe abandona, jamais. Você pode até nunca descobri-la. Você pode nunca ousar olhar para ela. Mas ela não te abandona. Ela está aí. Exatamente agora. É o que reside debaixo de todo o entulho de preconceitos, medos, castrações, bloqueios e histórias. Histórias limitantes que você conta em sua mente. E aqui eu estou falando só de um pequeno pedaço, um micro pedaço do primeiro capítulo. No segundo capítulo, Maria Madalena reconhece o seu poder de influência. E ela nos ensina como Jesus, seu mestre, seu marido, era um ser em fluxo, um ser que estava sempre em movimento e em sintonia com a natureza à sua volta. Você é guardiã de tudo o que está sob seus cuidados. E isso ela nos ensina. Que nós somos guardiões de tudo que está sob nossos cuidados. Quando você aprende os princípios e a tradição de Maria Madalena, você se torna sua guardiã também, seu guardião também. Existem pessoas que necessitam que você ocupe o seu lugar no mundo, o seu lugar verdadeiro, para que elas possam ocupar também o lugar delas. Somos integrados. O teu crescimento espiritual não serve apenas para resolver a sua vida. O mundo precisa disso. Talvez muitas pessoas precisem disso, do seu crescimento espiritual. Esse é o sentido de unicidade, pertencimento.
que a gente vai descobrindo ao longo dos ensinamentos de Maria Madalena. Vamos descobrindo que tudo está ligado a tudo. Esse capítulo tem o próprio nome de Maria Madalena, Marai Magdala. E aqui eu destaco o versículo 11. E então, Marai se levantou. O nome do segundo capítulo é Marai Magdala. Então Marai se levantou. E ela os beijou. Ela está se referindo aos discípulos, a todos. Ela os beijou a todos e disse aos seus irmãos: não fiquem pesados e em dúvida, porque sua força espiritual lhe acompanhará e lhe protegerá. Em vez disso, celebrem sua grandeza, porque somos preparados por ele. Ela está se referindo ao Mestre. O que esse versículo está querendo dizer? Ela os beijou a todos e disse aos seus irmãos: não fiquem pesados e em dúvida, porque sua força espiritual lhe conduzirá e lhe protegerá. Ao invés disso, celebrem sua grandeza, porque somos preparados por ele. A agonia dos discípulos é pelo dever de compartilhar os ensinamentos do Mestre, sobretudo com aqueles que não, estando petrificados pela lei da religião, possam melhor assimilar a sabedoria. Esse é o momento em que Marai Magdala surge com sua sabedoria, com sua grandeza. Sua primeira ação é uma atitude silenciosa de afeto. A primeira ação que ela faz no texto é uma atitude silenciosa de afeto para com todos os que estavam presentes. Em silêncio. Ela comunica com seu movimento, com seus gestos, com sua energia. E os conselhos emitidos a seguir são profundos, atuais e são para você. Primeiro ela diz: não sejam pesados. Ficamos pesados pelas histórias que contamos em nossa cabeça. Todas essas histórias nos distanciam da realidade e nos deixam pesados demais. O segundo conselho: não estejam em dúvida. A dúvida é o elemento paralisante da vida. A dúvida é diferente da pergunta. Enquanto a pergunta me leva para buscar a resposta, a dúvida me leva para a paralisia. Não se deixem dominar pela dúvida. O terceiro conselho é: sua força espiritual lhe acompanhará. O que é essa força espiritual? É a força espiritual chamada confiança ativa. Os cabalistas chamam de confiança ativa, que é a confiança de que o que quer que esteja acontecendo tem a presença da luz. Mas eu não fico parado, esperando que algo aconteça. Eu me mantenho ativo, fazendo, produzindo. Isso é a força espiritual a que ela se refere. Tenham confiança ativa. O quarto conselho é: celebre sua grandeza. Precisamos celebrar a grandeza daquilo que estamos aprendendo. A grandeza de estarmos fazendo parte de algo maior do que nós mesmos. Como é bom poder celebrar, fazer parte de uma história tão luminosa. E o que é grande? É tudo que me precede. É tudo que vem antes de mim. Diante de meus ancestrais, diante de meus mestres, eu escolho ser pequeno. E eles, na condição de grandes, me resguardam, me impulsionam para o futuro.
No capítulo 12, no versículo 12, aliás, desse mesmo capítulo, no versículo 12, ela diz: Ele nos convida a sermos o pleno Adão. Ele, Jesus, nos convida a sermos o pleno Adão. Somos preparados para sermos o pleno ser humano. O pleno ser humano. Adão é uma palavra em aramaico para designar o ser humano, humanidade, a plena humanidade. Nos prepararmos para darmos continuidade a uma missão maior do que o nosso próprio tempo de vida. Algo que começou muito antes do seu nascimento e que terminará muito além da sua passagem por esse mundo. Algo que nasceu muito antes de termos nascido, algo que durará muito além de sua própria história. Chegarmos no ápice do potencial humano nessa vida. Essa é a nossa missão. Como filhos de Adão. O terceiro capítulo do apócrifo de Maria Madalena. Nesse capítulo, a gente se depara com um tabu em torno do apócrifo, porque ela diz que viu o mestre nu. E quando a gente mergulha profundamente nesse texto, em todos os detalhes, a gente compreende o que tem por trás dessas palavras profundas, trazendo a forma pensante da cultura e do momento histórico que eles estavam inseridos. E como tradutor, esse é o meu trabalho. Conceitos como espírito, alma. Nesse capítulo a gente vai entender o que significa inocência, o que significa nudez e a sabedoria como semente da criação. Madalena é uma mulher de visão e nos ensina que podemos ter todo o conhecimento do mundo. Mas se não formos generosos com as pessoas à nossa volta, não teremos compreendido os ensinamentos. O nome desse capítulo é O Tesouro da Inocência. E aí eu destaco o versículo 4. E no versículo 4, ela diz: aquilo que ele vê é aquilo que ele se torna. Olha que profundo isso. Aquilo que ele vê é aquilo que ele se torna. Para os cabalistas, só existe uma única verdade. O mundo corresponde às nossas projeções espirituais. Raramente você vê o mundo fora de suas projeções. Raramente você vê as pessoas fora de suas projeções. Alguns de vocês estão me conhecendo hoje. E o que quer que você tenha como definição acerca de quem eu seja, é unicamente uma projeção. Para os cabalistas só existe uma única verdade: o mundo corresponde a nossas projeções. Tudo que vemos, analisamos e sentimos tem profunda relação com a nossa visão do mundo. Então, o que torna uma vida realmente espiritual? Uma vida realmente espiritual se dá pela devoção. Mas o que significa devoção? A devoção é uma ação. O próprio nome é generoso, devoação. Mas a devoção é também uma visão. Tudo depende da ação e da visão. Sua espiritualidade não depende de sua fé. Sua espiritualidade não depende do lugar que você frequenta, da filiação que você tem, ou de qualquer rito iniciático pelo qual você tenha passado. A sua espiritualidade só é definida pela sua ação e a sua visão.
Se a sua ação fere, rompe, gera problema na vida das pessoas, e se a sua visão é má, é caótica, é excludente, sua espiritualidade precisa ser melhor trabalhada. Tudo depende de sua ação e de sua visão, basicamente. Para a Cabala Ancestral e para Maria Madalena, a devoção está entre as mais essenciais qualidades espirituais a serem aprendidas. A devoção é um estado de ser, é um estado de espírito. E esse estado de ser é guiado pela confiança. Em aramaico, a palavra para confiança é ginat. E essa palavra ela deriva de gen, que quer dizer ser, estar, somado à palavra nat, que significa doador. Então, confiança significa ser doador, ou ser influenciador. E então pode-se dizer que o estado de confiança é um estado doador, doador de luz espiritual. Mesmo nos momentos mais improváveis. Se eu sou repleto de confiança, nos momentos mais improváveis, nos momentos em que eu deveria pensar só em mim mesmo, eu me torno doador, porque confio. Confio que a luz está em tudo. A entrada no mundo espiritual consiste na aquisição do estado de devoção. Só existem dois lugares, ou você está na devoção ou está no ego. A devoção é uma forma de viver a unicidade com a realidade do que a vida lhe apresenta nesse momento. A devoção é um ato de amor à vida. A devoção é o fim do domínio do ego. A devoção é a maior força de amor que existe. O termo para a palavra devoto é o termo kassab. Se a gente inverte as letras da palavra kassab, a gente tem a palavra bashkar, que quer dizer estudo. O devoto está constantemente se dedicando ao processo de aprendizado para reforçarmos, crescermos em nossa devoção e nossa conexão com a luz infinita. Nós temos que nos dedicar a aprender. Tudo que não sou eu é a luz infinita. O devoto está constantemente dedicado a reforçar essa afirmação dentro de si. Tudo que não sou eu é a luz infinita. E é dessa forma que se forma a consciência do devoto. O devoto é aquele que consegue viver dentro dessa realidade de que tudo que não sou eu é uma expressão de Deus para mim. Sei que isso é difícil para muitos de vocês, mas quando mergulhamos fundo em toda a estrutura desse capítulo, o tesouro da inocência, a gente consegue construir a possibilidade disso ser viável. E vocês não fazem ideia do tamanho da paz de espírito e da liberdade que isso representa. No quarto capítulo, Maria Madalena nos conta sobre a guerra que ela travou com suas próprias sombras. E como, através dessa guerra, ela conseguiu despertar a essência da sua alma. É um aprendizado profundo, talvez a cereja do bolo de todos os ensinamentos mais profundos de Maria Madalena. E isso a levou para um mergulho interno, olhando para sentimentos e emoções que residiam no mais íntimo do seu ser. Todos nós somos providos de luz e sombra, e se temos a chance de olhar para dentro e fazer um contato profundo com verdades que ninguém conhece, podemos experimentar o que os antigos chamavam de luz oculta. Jesus fez isso quando ele foi para o deserto e se deparou com seus demônios, por assim dizer. Chamamos de Daiwa. Cabalistas fazem isso há milhares de anos. Madalena fez isso também.
no movimento de retorno para a interioridade, para o essencial. Madalena vai plantar dentro de você uma semente, nesse capítulo. Ela realmente estava em busca de pessoas que continuariam o seu legado. Não como alguém que ministra cursos, mas alguém que vive uma história, uma vida singular. E é para essa vida única e cheia de sentido que Madalena convida você. Alguém que é capaz de superar suas próprias resistências, seus medos, para ser a imagem e semelhança da luz infinita. Para vibrar em abundância. Existe uma guerra que acontece desde os primórdios da criação. E saber que ela existe é um passo fundamental para que você possa alcançar a paz. Essa guerra, Madalena vence. E ela se vê despida em unidade com tudo que existe. Esse capítulo se chama Os Daiwei, os espíritos do caos e do vazio interno. E aqui eu destaco o versículo 12. O versículo 12 desse capítulo. Eu saio do mundo graças a um outro mundo. Uma imagem se apagou graças a uma imagem mais elevada. Olha que beleza isso. Isso é Maria Madalena dizendo, são palavras dela. Eu saio do mundo graças a um outro mundo. Uma imagem se apagou graças a uma imagem mais elevada. Isso é atual. Isso é a sua vida. Isso é o que você precisa para resolver boa parte dos seus problemas. O que é o mundo? O mundo é aquilo que conceituo sobre o mundo. O mundo é o que eu penso sobre o mundo. O mundo é uma visão, é um sentido que eu dou ao conjunto das coisas que eu vejo diante de mim. Frequentemente é preciso abandonar o mundo para entrar num outro mundo. Entendam isso. Enquanto você estiver dentro do mesmo mundo, da mesma visão, da mesma estrutura de pensamento, não tem como as coisas mudarem. Você precisa abandonar um mundo para entrar num outro mundo. É isso que Maria Madalena está te dizendo. O mundo é o conjunto dos elementos que compõem nossa visão, nossos conceitos. O mundo é o conjunto de definições e conceitos sobre as coisas. O mundo é a opinião da maioria. O que percebemos dentro do nosso ego é chamado de nosso mundo. É chamado de este mundo. Somente quando a gente consegue sair do nosso ego é que a gente pode descobrir o chamado mundo espiritual, ou novo mundo. O mundo não é a humanidade. E frequentemente é necessário virar as costas para o mundo para olhar para a humanidade. O mundo não é a natureza, não é a flora, a fauna, e muitas vezes é necessário virar as costas para o mundo para olhar para a natureza. O mundo não é o planeta, não é a Terra. Frequentemente é necessário virar as costas para o mundo para ver a beleza da Terra. O mundo precisa acabar muitas vezes dentro da gente. Até que uma nova humanidade surja, até que uma nova Terra surja. É preciso sair do mundo para olhar para o novo mundo. Mas por que seria um novo mundo? Porque é uma nova visão. Uma nova visão coletiva precisa substituir a velha visão. A visão da unicidade precisa se tornar a variante predominante. E unicidade quer dizer que tudo está integrado, conectado. Para ser amigo da humanidade,
Para ser amigo da natureza, para ser amigo da terra, é necessário sair do velho mundo, do velho pensamento. O mundo está perdido, tomado pelo ego adoecido, porém a terra está grávida de um novo ser humano. Mas quem está no velho mundo não é capaz de ver isso. Mas será que é necessário lutar com o velho mundo? Não. Ele, o velho mundo, apenas se dissolve, se apaga pelo simples vislumbre do novo mundo, como nos ensina Maria Madalena. Um mundo se dissolveu, se desfez e um novo mundo surgiu. Uma imagem se apaga. Uma imagem sempre se apaga graças a uma imagem mais elevada que surge. E cabe a nós buscarmos essa imagem mais elevada. O quinto capítulo, o último capítulo, é na verdade o início de uma missão que Maria Madalena recebe. Os discípulos se perguntam se Jesus havia mesmo contado segredos para Maria Madalena e se havia lhe passado ensinamentos que não passou nem mesmo para eles, os discípulos ali que estavam há mais tempo. E aqui Madalena recebe a missão de ser a continuidade dos ensinamentos de Jesus e de passá-los adiante. Uma missão que percorre milhares de anos. O nome desse capítulo é A Missão. E aqui eu destaco o versículo 9. E nesse versículo 9, ela diz o seguinte: deixe que ele lance o essencial em nós e o faça crescer, como ele pediu. Vamos anunciar o ensinamento sem procurar estabelecer outras regras e outras leis afora aquela da qual ele foi o testemunho. Olha que frase incrível. Deixe que ele lance o essencial em nós. O essencial são esses valores internos que precisamos fazer crescer dentro de nós. Deixe que ele lance, a palavra lançar, como uma semente. Lance o essencial em nós e faça crescer. A imagem aqui é de um campo semeado. Esse é o discípulo. Esse é o essencial. O essencial não é a filosofia. O essencial não é a crença. O essencial não é a formação, os títulos, os postos, as formalidades, os diplomas, as teologias. O essencial do caminho é quando alguém se deixa semear pelo Mestre. É quando alguém se deixa semear pela sabedoria. Escolha uma pessoa boa e se deixe moldar. Isso é o que faz todo o caminho espiritual. Isso foi o que eu fiz quando entrei na tradição. E no versículo 10, ela diz, depois que Levi pronunciou essas palavras, eles se puseram no caminho para anunciar os ensinamentos segundo Maria Magdala. O que diferencia as coisas da luz infinita das coisas dos homens, dos seres humanos? Não são os milagres. Não são os poderes. Por isso que muitas pessoas caem em armadilhas, porque elas estão em busca de milagres, ou pessoas que têm poderes mágicos. O que diferencia as coisas de Deus, as coisas da luz infinita, das coisas dos seres humanos? Não são milagres, não são poderes, não são demonstrações, efeitos especiais,
nem sinais, nem prodígios, nem coisas extraordinárias que possam ser feitas para que você veja ou se impressione com isso. Posto que todas essas coisas sempre tenham se manifestado até mesmo entre os perversos. Perversos fazem milagres, perversos curam, perversos dão sinais, fazem prodígios, fazem coisas extraordinárias, produzem fenômenos. Portanto, o que diferencia as coisas de Deus das coisas dos homens não são fenômenos, mas um único fenômeno: o amor. Onde o diferencial é amor, não importa a cultura, não importa o ambiente, não importa nem mesmo a ignorância. Se há amor, aí há Deus. Se não há amor, pode haver até o nome de Deus, pode haver as doutrinas de Deus, o culto a Deus, tudo a Deus, mas não haverá Deus. Milagre sem Deus são comuns. O incomum é o milagre de Deus. O sobrenatural não é a marca de Deus. A marca de Deus é o amor. O mundo está cheio de milagres e de sobrenatural, mas está muito vazio de Deus. Os milagres do amor curam e não adoecem a alma. Os milagres do amor curam e não adoecem a alma. E que essas palavras finais de Maria Madalena, para que você saia pelo mundo transmitindo seus ensinamentos, possa penetrar no seu coração. E isso é o que eu posso revelar nesse momento. Há um tempo para cada coisa nesse mundo. Ainda existem muitas histórias, muitos ensinamentos. Isso pode terminar aqui, ou pode ser o início de uma jornada. E eu tenho muito mais histórias para contar sobre a sabedoria de Maria Magdala. E a partir do que ela nos traz de ensinamentos para iniciar uma grande e incrível mudança em nossa vida. Mas não é possível passar isso em uma aula, porque a minha proposta é de um caminho de profundidade. A minha proposta é trilhar um caminho de desenvolvimento espiritual, junto com outras pessoas que também desejam o mesmo. Porque essa era a proposta de Maria Madalena. Essa era a proposta dos meus ancestrais. Você pode transformar a sua vida e depois se unir a outras pessoas para passar adiante o que você aprendeu e assim transformar outras vidas. Meu convite não é para você fazer um curso, mas é para uma jornada, a busca de uma nova consciência, capaz de transformar você e o mundo à sua volta. Clareza para resolver seus problemas, autoconhecimento, saúde emocional, fortalecimento do propósito de vida, comunidade, não estar sozinho, isso faz toda a diferença. Melhorar relacionamentos. Mas qual é a diferença entre isso e tudo que você já tentou até hoje? Talvez você tenha feito o que a maioria fez até agora, pegar um pouquinho de cada coisa. Talvez você tenha tentado por intermédio das religiões. Talvez você ainda acredite que os problemas de sua vida sejam por culpa de alguém. Talvez você esteja em um jogo de barganha com Deus. Talvez você esteja querendo uma fórmula mágica que lhe dê um resultado rápido e fácil. Talvez você não queira mudar de verdade. Não queira mudar o seu modo de pensar. Talvez você tenha medo. Medo de ver algo novo daqui para frente.
Alguns de vocês podem alegar que não tem tempo. Tempo para trilhar um caminho, para se aprofundar numa mudança real. O tempo é o território da escravidão. Vocês sabiam disso? Certamente vocês já devem ter ouvido o ditado que tempo é dinheiro. O fato é que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Essencialmente, a qualidade de sua vida é determinada por aquilo que você faz com o seu tempo. Tempo é o que há de mais valioso no mundo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Não apenas o tempo em si, mas o tempo usado para estabelecer conexão. Tempo usado para fortalecer conexão é o mesmo que vida. Aquilo que acontece com a sua vida é provocado pela forma como você constrói o seu estilo de vida. E boa parte do seu estilo de vida é determinado por aquilo que você faz com o seu tempo. Muitas pessoas acabam não começando um processo de crescimento espiritual porque alegam que não tem tempo. E isso não é verdade. Em geral, o que existe é apenas falta de prioridade. Talvez mudar o seu estilo de vida não seja a sua prioridade nesse momento. Mas é isso. A única coisa que pode fazer com que a sua vida mude. Quando os meus mestres passaram a tradição para mim, não foi porque eu era um cara legal. Eles falaram que estavam passando essa sabedoria para que eu passasse adiante. E eu quero entregar para você essa sabedoria. Para você mudar a sua vida e depois mudar o mundo à sua volta. Você precisa acordar. E depois acordar quem está à sua volta. E hoje pode ser o início de uma jornada para você. Amanhã pode ser que você esteja contando essas histórias. Os ensinamentos de Maria Madalena estão reunidos nesse texto que eu brevemente, muito brevemente, nem 1% dele eu falei aqui. E esse texto contém verdadeiras joias da cabala ancestral. Decodificar seus escritos ao longo dessa jornada. Vamos nos aprofundar mais e mais em como lidar com mudanças profundas na vida, interpretando linha por linha, frase por frase de todo o apócrifo de Maria Madalena. E aí você vai aprender por que as coisas muitas vezes se deformam. Como lidar com a impermanência que não depende de nós. Como despertar a imagem de nossa verdadeira natureza. Como exercer a sua espiritualidade no mundo. Como aprender a lidar com as suas emoções, com os sentimentos de raiva, ódio, frustração, ansiedade, que muitas vezes lhe acometem. E às vezes você nem sabe disso. Você vai compreender os mistérios por trás de um profundo diálogo entre Jesus e Maria Madalena. E quantos mistérios estão nesse diálogo. Você vai entender o que são os demônios que Maria Madalena e Jesus tiveram que enfrentar e que a religião apresentou como figuras que estão externas a nós. Vai entender melhor sobre o bem e o mal e o quanto essa visão causa muita ruptura, inclusive na sua vida. Você vai entender sobre a sua missão espiritual no mundo e como consolidar essa missão para que você possa ajudar outras pessoas. Vamos decifrar o texto, mas não será somente o texto. Junto com ele, você vai ter a oportunidade de decifrar sua própria alma e despertar uma nova consciência. Você vai ter a oportunidade de lançar um novo olhar sobre sua própria história. Traduzir um texto antigo exige aprofundamento intenso e focado. Não se trata apenas de decifrar o significado de palavras. É preciso compreender a história, a cultura, o modo de pensar de uma época, de um povo. E esse é o trabalho que eu realizo há 35 anos.
todo o conteúdo vai ficar disponível para vocês durante um ano desse estudo aprofundado em todo o apócrifo de Maria Madalena. Durante um ano, para você assistir quantas vezes desejar. E eu te garanto que cada momento que você reassistir, você vai receber uma nova visão, um novo código. E sua consciência vai se expandir a cada escuta. É também uma oportunidade de entrar na comunidade da Academia de Cabala, no movimento da Cabala Ancestral, que reúne pessoas com o mesmo propósito de evoluir e caminhar em direção a uma nova consciência, que o mundo e a existência estão exigindo de todos nós. E tenha certeza, você não vai fazer apenas parte de um curso, você vai fazer parte dessa história e vai ter o apoio de pessoas que também fazem parte. Você com certeza será acolhido, acolhida, e será muito bem-vindo, muito bem-vindo. Se você se inscrever para Decifrando os Códigos de Maria Madalena, você vai receber um combo de relacionamento, de palestras, de seminários sobre relacionamento. Pais e filhos, saia da casa dos pais, relacionamento afetivo. São uma série de 3 aulões para você desconstruir crenças limitantes que te impedem de construir relações maduras e profundas e verdadeiras. Vai ter acesso à aula de introdução ao pensamento da Cabala Ancestral, feita pela Sofia Meir, que é um curso rápido para você aprender os conceitos básicos do pensamento cabalista ancestral. O conhecimento é um caminho para uma nova consciência. Você pode perder tudo, mas o conhecimento fica em você. E você saberá reconstruir o seu equilíbrio e a sua vida se você tiver conhecimento. O conhecimento que eu tenho para te oferecer é algo de um valor inestimável, porque ele vem de milhares de anos e foi passado como um tesouro, porque ele é capaz de trazer a consciência, para que a gente possa sobreviver a todas as dificuldades e obstáculos que o ser humano já passou e que ainda vai passar. A minha parte, eu estou fazendo, que é tornar esse conhecimento acessível para o maior número possível de pessoas. Foi essa missão que os meus mestres me passaram. E é isso que eu faço. E eu tenho um enorme prazer de me debruçar sobre esses textos e conseguir decodificar a sabedoria de uma forma que vocês realmente consigam levar para a vida prática de vocês, para que vocês consigam transformar suas vidas e a vida de quem está à volta de vocês. E aqui chega o momento da decisão ou da condição. Aqui chega o momento de pensar em quais são as suas prioridades. Aqui eu convido você para realmente olhar para o que você está priorizando na sua vida. E se você sente que essas histórias são sobre a sua vida, você faz parte disso tudo. A vida está lhe chamando para continuar a escrever essa história. E a continuação dessa história será a transformação da sua vida. Em termos humanos, a minha permissão para lhe dizer essas coisas vem de uma linhagem de gigantes. Mestres que por milhares de anos viveram, revelaram e transmitiram os ensinamentos dessa milenar tradição. E assim como eu e minha família hoje, viviam completamente para esse propósito. A construção da espiritualidade tem relação com a construção da plenitude. Ser pleno, para os meus ancestrais, é se reconhecer dentro das histórias de nossos mestres e ser guiado pelas mesmas causas de suas vidas. Para muitos de vocês, sejam bem-vindos de volta para casa. Para muitos de vocês, sejam bem-vindos de volta para casa, e eu sei que seu coração sabe o que eu estou dizendo. Que o sagrado nos mantenha no caminho. Espero por vocês,
para a gente trilhar esse caminho juntos. Grato, um grande abraço a todos. Ouçam com o coração.